Amigos, não esqueçam isto para o Senhor. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém. Podeis assentar. Irmãos, estamos diante de um texto que reflete os dias de hoje. Um texto talvez simples, mas com um grande poder que há de ser revelado nos últimos dias. Sabemos que há milhões e milhões e milhões de anos a Terra foi criada com um propósito para que o homem fosse colocado nela e desfrutasse de tudo aquilo que ela poderia produzir para o nosso benefício. Mas veio simplesmente os anjos decaídos, fizeram com que os homens se corrompessem, e nisso fez com que a boca do Senhor se abrisse e profetizasse o grande e terrível dia do Senhor, onde o Senhor há de se revelar com toda a sua glória e com toda a sua ira. Talvez você esteja aqui num ato de fé por acreditar na palavra do Senhor. Você deu a sua vida pelo Senhor, mas aqueles que deveriam te apoiar, aqueles que deveriam te firmar na palavra do Senhor e não atrapalhar, zombam da sua fé, dizendo: você está perdendo o seu tempo na igreja. Você caminha e nada muda. Você está tantos anos lá caminhando e nada acontece. É luta debaixo de luta, prova atrás de prova, e eu não vejo esse Deus na sua vida. O Deus que você louva, o Deus que você prega, o Deus que você fala que salva, o Deus que você fala que cura, o Deus que você fala que liberta. Onde está esse Deus que os crentes pregam? Aonde está a salvação que Ele prometeu há tanto tempo a todos aqueles que deveriam adorar o nome dEle? Estão escarnecendo, irmãos, da nossa fé, estão zombando daqueles que não deveriam zombar, mas o Senhor está reservando um grande e terrível dia para aqueles que endurecem o coração e não se prostram diante do Senhor. E a mensagem do Senhor nos dias de hoje é: persevera, persevera e persevera, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. Glória! Por isso, persevera. Senhor, está doendo, persevera. Senhor, estão zombando da minha fé, persevera. Senhor, minha fé está pouca, eu estou quase desacreditada, persevera. Continua perseverando, porque aquilo que você acredita vai acontecer em nome de Jesus. Talvez você diz: Senhor, mas e a promessa que o Senhor me fez? E o Senhor acaba de dizer na sua palavra: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que todos, porque não seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O que eu aprendo com isso é:
que talvez se Deus desse a sua promessa agora, talvez você se perderia por tomar caminhos que não agradariam ao Senhor. E a promessa que talvez Ele poderia te dar agora, pelo fato de ser antes do tempo, talvez nas suas mãos aquilo que poderia ser bênção será transformado em maldição. E é por isso que o Senhor está dizendo: eu até quero dar, mas se eu der agora, você não vai saber lidar com a bênção. Então eu não quero que vocês sejam destruídos por causa de uma bobeira. Porque já viu, irmão, o crente mimado? Já viu uma criança quando quer alguma coisa do seu pai ou da sua mãe? Eu quero, compra pra mim. Uma vez a minha irmã disse que foi no shopping com os meus sobrinhos. E aí foi lá, eles viram um monte de brinquedo. E eles falaram: mãe, compra pra mim, mãe, eu quero. Choraram, espernearam no shopping. E assim não é uma criança sadia que obedece ao pai, mas é uma criança que quer passar por cima da vontade do pai, ao ponto do pai simplesmente ser chantageado pelo seu filho por lágrimas, vamos colocar assim, lágrimas de crocodilo, lágrimas que são apenas para querer dar aquilo que você tanto quer. Mas Deus sabe que vai ser algo passageiro, que você vai ter, vai valorizar naquele momento, mas depois não vai valorizar mais. Então Deus quer preparar você e eu para aquilo que Ele quer entregar nas suas mãos. E talvez você esteja cansado de esperar. Talvez você esteja cansado. Um grande exemplo disso, irmãos, aqui eu tiro como exemplo a vida da nossa pastora. Quando ela dá os seus testemunhos aqui, ela fala: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, mas prevalece a vontade dela ou a vontade do nosso Deus? Eu não falo isso para envergonhar ela, mas para engrandecer o nome de Deus sobre a vida dela. De que, por mesmo diante de todas as batalhas que ela passou, ela obedeceu a Deus e viu que a vontade dela não pode ser prevalecida, mas sim a vontade de Deus. Que entendermos que o dia do Senhor virá e não tardará. Pedro fala que o dia do Senhor virá como ladrão. Não porque o Senhor vai tirar a nossa vida. Esse dia não é para nós. Esse dia é para aqueles que estão desprezando o Senhor. Porque a palavra do Senhor vem dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Paulo vai dizer que esse grande e terrível dia do Senhor não é para aqueles que adoram o Senhor, mas é para aqueles que ficam na noitada, se embriagando, se embebedando, se prostituindo, se drogando. E naquele grande dia o Senhor vai vir como um grande ceifeiro, ao ponto de colher o trigo e o joio, ao ponto de separar aquilo que presta daquilo que não presta. Então o apóstolo Pedro, irmão, vem escrever essas cartas debaixo de um grande aprendizado. O apóstolo Pedro, ele passou por momentos difíceis, onde ele não queria mais fazer a vontade de Deus, mas ele sabia que ainda que a sua carne quisesse recuar, a sua consciência sabia: eu preciso valorizar esse amor que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Talvez você esteja assim como o apóstolo Pedro, sofrendo na carne e sua carne dizendo: eu vou largar. Hoje é o último dia na igreja, porque eu estou há tantos anos na obra,
Eu vejo meus pais, meus avós pregando esse tal de Jesus que vai voltar e nada muda na minha vida, nada acontece. São palavras vãs, palavras abaixo de palavras, e eu nunca vi Deus mudar nada na minha vida. É só algo que vem um crente usado, fala, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e nada acontece. O Senhor está dizendo, antes de eu fazer algo por você, primeiro você precisa fazer algo por mim. Glória a Deus. Porque eu, quem governo a sua vida, quero primeiro compromisso contigo, para depois aquilo que eu entregar nas suas mãos, venham as bênçãos sobre a sua vida, não por amor à sua vida, mas por amor à minha obra. Já viu aqueles casos que o cristão precisa de uma auxiliadora ou a mulher precisa de um marido? Deus não criou só para eles desfrutarem da bênção, mas é para que um ajude o outro. Para quando a mulher estiver fraca, o marido dizer, não amor, vamos lá para a igreja hoje. Você precisa ser forte, porque Deus mudou a nossa vida. Lembra de onde Deus tirou a gente? E vai ter momentos também que o homem vai fraquejar. E terá que ter uma mulher sábia do lado dele, para fazer ele se lembrar de que Deus mudou a história dos dois. E ela vai precisar ouvir também, ele vai precisar também ouvir da boca da sua companheira. Vamos lá para a igreja hoje adorar ao Senhor. Então Deus não te dá algo pelo simples propósito de você se alegrar. Deus te dá algo pelo propósito da obra. E se você não valoriza a obra que Ele tem na sua vida, talvez uma bênção que Ele possa te dar vire uma grande maldição na sua vida. Como a gente vê casos de amigos nossos namorarem, se casarem e depois se afastarem da presença do Senhor, e depois o diabo entra no casamento, se divorcia. Por quê? Porque traiu a sua companheira. Se a sua vida espiritual não está bem com Deus, tenha certeza que a sua vida carnal, no trabalho, ou namoro, ou seja lá o que você quer fazer, não vai prosperar. Porque primeiro, irmão, a ordem começa lá, para depois começar aqui. Se Deus não fizer nada lá, aqui não acontece nada. Nós vemos isso, irmãos, que nos dias de hoje, o amor se esfriou. O pecado tem entrado nas igrejas. A idolatria tem estado dentro da igreja e também dentro da nossa própria casa. Mas, irmão Igor, lá na minha casa não tem imagem de barro. Irmão Igor, lá na minha casa eu não idolatro imagem, mas tem uma grande televisão na sua frente e você troca os dias de culto para ficar de frente para a televisão assistindo ou um jogo de futebol ou uma luta, ou seja lá o que for. Irmão, eu não estou aqui para apontar pecado. Queima a televisão, Jesus. Para dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Minha intenção não é jogar em direta. Até eu mesmo, eu tenho meus vícios. O Senhor fala comigo, não veja televisão. E aí eu sou dominado por aquilo que me escraviza. E Deus fala que isso é pecado. Tudo aquilo que nos domina é pecado. Ah, irmão Igor, nada a ver. Irmão, você resolve com Deus.
se esse tal do nada a ver, Deus deixar passar na sua vida e você agradar a Deus com isso, amém. Mas se esse nada a ver, Deus te botar na prova, não queira reclamar daquilo que você está passando. Porque Deus fala, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por aquilo? Mas o Senhor avisou bem antes de tudo acontecer. Ah, irmão Igor, eu não ouvi, Deus não falou comigo. Falou sim. A gente que não presta atenção quando Deus fala. Muitas das vezes queremos que Deus fale através de usando um vaso. Ah, aconteceu comigo, irmão. E eu fiquei surpreso. Porque foi algo que a primeira vez foi algo sensacional que eu fiquei com medo, mas eu reconheci que foi a mão do Senhor. Deixando um pequeno testemunho para poder fechar essa pregação. Eu estava na minha casa, né, de noite, cochilando, e aí de repente eu comecei a apagar todas as luzes da minha casa. Eu gosto de dormir com tudo apagado. É para a glória de Deus, irmãos, que eu conto isso. Nada é para minha glória, é para honrar o nome do Senhor. E aí eu tranquei a primeira porta, fechei a segunda porta, e quando era por volta de meia-noite ou 1h da manhã, quase 2 horas, eu estava virado para a parede, e aí eu senti a presença de que alguém estava me observando. Só que eu não tive coragem para olhar para trás. E aí eu senti aquela presença, e aí de repente já viu aquela pessoa que quando fica com medo olha de rabo de olho assim uma pessoa? Foi eu nessa hora. Eu olhei para trás, de rabo de olho, aí vi aquela pessoa passando pela porta, sem abrir a porta, sem meter a mão na porta. Atravessou a primeira porta, atravessou a segunda porta, parou diante de mim e eu virado assim para não ver nada. E aí eu vi que ele veio na intenção de mexer comigo. E aí ele pegou, eu estava coberto com um lençol, e aí ele tirou o lençol das minhas pernas e passou a mão assim, irmãos. Só que eu via só algo escuro. Eu não conseguia ver porque estava tudo apagado. Eu já vi uma pessoa, quando está um quarto todo escuro, você consegue enxergar essa pessoa? Não. Você só consegue ver a sombra dela, assim, algo escuro. E foi isso que aconteceu. E aí eu vi que ele mexeu ali no lençol, passou as mãos nas minhas pernas e depois pegou e foi embora. E eu não tive coragem nem para querer olhar para ver se ele saiu. Mas não é algo que eu fiquei intimidado, mas é algo que bateu o temor. Irmão Igor, me prova na Bíblia, vou provar. É algo que Ezequiel, quando Deus se apresentou para ele, ele pegou, se abaixou, ficou com medo e não teve coragem de olhar para ver quem era. Entendeu? E aí outro também, João, na ilha de Patmos, quando teve a revelação, ele se dobrou diante do Cordeiro e Jesus falou, não tenha medo, sou eu. Então várias pessoas continuaram fazendo isso. Então, só que ali, na minha ótica, eu achei, caramba, foi demônio. Porque na hora foi algo tão, que me pegou tanto de surpresa, que o medo tomou conta. Aí eu pensei, caramba, se eu chamar a pastora aqui para orar e dizer para ela o que aconteceu, eu vou passar vergonha. Só que eu e a pastora, a gente estava num propósito logo do início do ano, a gente orou 30 dias de oração, como todos os irmãos falavam. E aí, há mais de 14 anos passados, o Senhor me fez uma promessa.
Foi algo que eu acreditei, alguns irmãos não acreditaram, e eu luto para que essa promessa se cumpra até os dias de hoje. E aí eu estava na igreja aqui na quarta-feira, quando o nosso irmão Ian estava aqui. E aí, antes mesmo do nosso irmão Ian estar aqui pregando, eu falava com Deus: Deus, faz tanto tempo que o Senhor não fala comigo a respeito dessa promessa. O Senhor falava, dizia algo, me alegrava, mas anos se passaram e o Senhor ficou em silêncio. E aí tinha aquele conflito na minha mente de achar que por conta dos meus erros, que por conta dos meus pecados, Deus não faria mais aquilo que há tanto tempo eu acreditei. E aí eu fiquei nessa agonia, esse conflito dentro de mim de achar que os meus erros era algo que iria atrapalhar o agir de Deus sobre a minha vida. E aí quando isso aconteceu, quando eu achei que era um sonho, mas quando eu vi, eu estava realmente acordado. E aí, de um dia para o outro, depois de outro dia, a pastora de repente aparece lá em casa, coisa que é errada acontecer. E aí ela veio, a gente conversamos sobre a obra de Deus, falamos muitas coisas de combinar para ir para o monte. E aí de repente ela falou para mim: Igor, na campanha que eu fiz lá na igreja, eu estava orando por você diante do altar, e Deus me deu uma visão. Eu sonhei que o anjo entrava lá na tua casa, ia em direção a você, tirava o lençol e passava a mão nas suas pernas. E aí quando ela contou isso, irmão, eu fiquei todo arrepiado, a lágrima escorreu dos meus olhos e Deus testificou. Então você vê que não é algo que Deus faz quando você quer, mas depende da situação. Uma vez eu falei: Senhor, e o não milagre? Cadê o não milagre? As pessoas falam que é para buscar milagre, que é para buscar milagre. Eu estou buscando, eu quero a minha resposta. E a única palavra que Deus falou é ansiedade. Não seja ansioso em querer ver as coisas acontecerem na sua vida. Busque, faça, se dedica e espere o tempo das coisas acontecerem na sua vida. E de lá para cá, irmão, tem mais de 10 anos que Deus fez essa promessa. Deve ter uns 14, 15 anos mais ou menos. E a luta que eu tenho mais passado não é com pessoas ímpias, são com os crentes que não acreditam que isso vai acontecer. São pessoas que falam: irmão Igor, Deus opera através dos médicos, Deus botou os médicos na terra para nos ajudar. Sim, claro, concordo. Mas é algo que não está ligado a pessoas à minha volta, é algo que está ligado entre mim e Deus. Não que eu traga isso para minha honra, mas é para a glória dele. E aí quando eu digo sobre tudo aquilo que Deus falou, as pessoas não acreditam. Fala: você está maluco? Outra pessoa também disse: irmão Igor, se Deus usa as pessoas falando que é para você buscar os médicos, buscar uma fisioterapia, é a voz do povo, é a voz de Deus. Aí eu vi a crente desligado, irmão, porque o povo pediu a Arão um bezerro de ouro para adorar, e Deus não estava no negócio. Então o que eu quero dizer para você no dia de hoje é: independente se Deus fez ou não fez, independente se Deus vai fazer ou não vai fazer, independente se Jesus está voltando ou não, independente se estão zombando da minha e da sua fé, independente se o seu coração está doendo,
independente se a sua mente está te jogando contra o seu Criador, independente se o diabo está te intimidando, adore ao Senhor, porque você não deve adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Você deve adorar a Deus por aquilo que Ele é na sua vida. E eu fecho essa pregação dizendo: suporte as batalhas por amor a Cristo, porque Ele, quando morreu na cruz, Ele não pensou na dor dele, mas Ele pensou na nossa alegria, quando se cumpriu o dia que vamos estar ao lado dele. Então prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o seu esposo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.